Olá, queridos, que alegria continuar falando sobre a supremacia da Palavra de Deus, a inspirada, inerrante, infalível Palavra do Senhor para nós. Hoje nós vamos falar sobre a lei e os evangelhos, revelam Jesus Cristo. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo tempo que nós temos vivido e ver, papai, com os nossos olhos, o Senhor Jesus se manifestando em tantos lugares nesse mundo e através da nossa vida. Pai, muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tem sido fiéis no aprendizado, que tem buscado o Senhor e que tem, Deus, realmente visto as coisas acontecer. Muito obrigado, papai. Muito obrigado por esse tempo que temos vivido, por essa aula de escola dominical, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Nós já falamos sobre autoridade, infalibilidade, inspiração, inerrância, da estrutura, como nós devemos ler a Bíblia como um guia, como se fosse um manual mesmo do usuário, a Bíblia transformando a vida das pessoas na aula passada, e hoje nós vamos falar sobre a coerência entre a lei e os evangelhos. E é muito interessante porque Jesus certa vez ele questionou, o povo estava discutindo com Jesus, uma discussão acalorada, e Jesus falou assim: se vocês crescem mesmo em Moisés, vocês iam crer em mim, porque Moisés falou de mim. Lembra quando Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou? Que dia foi esse? Então nós podemos juntar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Olha o que a palavra do Senhor diz: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ou seja, as pessoas não estavam crendo em Jesus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porque se de fato cresces em Moisés, olha Jesus dizendo, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quando foi que Moisés falou de Jesus? Lá em Deuteronômio: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E é uma questão de lógica, queridos. Olha essa imagem para você ver. Tem ali Moisés quando nasceu, foi colocado no rio Nilo, foi criado ali no Egito. Quando Jesus nasceu, o que o anjo falou para José? Para fugir para o Egito, porque Herodes mandou matar todos os meninos. Olha o Egito de novo sendo usado por Deus para livramento. Preste bem atenção nisso. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, quantas vezes Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Por isso, não tenha no seu coração: Deus pode todas as coisas e você nele pode também. Olha a palavra: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que mais? De toda a tua alma, e que mais? De toda a tua força. É isso que está escrito em Deuteronômio. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, e continua. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha o que Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Por que eu coloquei essa palavra de Coríntios logo depois de Deuteronômio? Porque quando Paulo fala que vocês são a nossa carta escrita no coração, não com tinta, mas com sangue, está se referindo a Cristo. Você é uma carta viva do Senhor. Você sabia disso? Você tem desfrutado dessa autoridade que Deus tem te dado através disso? Levar o Evangelho, levar a boa notícia que Cristo vive para as pessoas. O pecado existe,
mas Jesus Cristo ama o pecador. Compreendemos e cremos que toda a Bíblia tem como tema central a pessoa de Cristo. Amém? O Pentateuco e os Evangelhos têm relação profunda nesta revelação. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Nós estamos agora falando sobre Antigo Testamento e Novo Testamento. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Possuem autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Um traz a lei, um traz o que era realmente o pecado, mas depois o outro traz a redenção através de Cristo, através da graça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ainda hoje denominados pelos judeus como Torá, com o sentido de instrução, ensino, direção. A Torá é lida até hoje pelos ortodoxos, para que eles possam trazer a existência. E qual que é o problema de tudo isso para nós hoje? Nós não podemos estar presos à religião. Nós somos livres por causa da graça do Senhor. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele nos destinou antes da fundação do mundo. Ou seja, você foi criado para andar sobre as obras de Cristo, para estar firmado naquilo que Jesus Cristo mandou você fazer: amar, obedecer, respeitar, honrar. Isso foi o que Jesus mandou a gente fazer. A lei chamada de lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor, às vezes só lei, são 600 mandamentos e leis lá no Antigo Testamento que tem. Não são só os 10 mandamentos, não. São quase 600 mandamentos que compõem esse Pentateuco, compõem essa história que Moisés provavelmente escreveu, para que a gente possa entender quem é o Senhor e o que Ele quer da gente. Olha os aspectos dessa lei. Um aspecto moral, né? Aquelas coisas que são permanentes, que são realmente para mexer no caráter da gente. O aspecto cerimonial, a lei compreendia isso, sobre a liturgia do culto, do sacrifício, de tudo aquilo. E o aspecto civil, sobre as responsabilidades de cada um. Lembra que a palavra fala em Ezequiel? A responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O povo usava um ditado que os pais comeram as uvas verdes e o dente dos filhos é que perdia o corte. Embotar quer dizer perder o corte. Mas o Senhor fala: nunca mais vocês vão dizer esse provérbio, Israel, porque a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aqui você faz e você realmente recebe o que você plantou. Paulo fala sobre isso. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o que? Ele colherá. Vamos lá. A introdução. A lei foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Ou seja, a graça veio sobre você por causa de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, porque Ele nos amou. Livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Logo, aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Olha o que Paulo fala a Romanos: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nunca se relacione com a Bíblia, amados, de maneira excludente. O que é isso? Está aí embaixo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu prefiro o Antigo Testamento. O Antigo Testamento anula o Novo Testamento. O Novo Testamento anula. Eu prefiro o Novo Testamento. São questões que você não deve trazer, nem para você, nem para os outros, muito menos para os outros. Por quê? Eles têm a sua importância. Cada um tem sua importância num aspecto da lei e o outro no aspecto da graça. Para que você entendesse a graça, precisa entender também da lei. Para que você entenda que Cristo te livrou por amor. Os evangelhos, quer dizer, boas novas, refere-se então à mensagem do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 4 fala assim: e Jesus começou a pregar a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Mateus, Marcos, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Eles têm mais ou menos a mesma direção de tudo que Jesus fez. João é um pouco diferente. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam do ministério de Cristo na Galiléia. João já fala mais do ministério de Cristo na Judéia. E isso é muito interessante, você comparar os milagres, ver como está escrito num evangelho, como está escrito no outro, porque isso é muito bom, isso traz uma empolgação. Preparar essa aula para mim foi um desafio, porque é muita coisa que eu gostaria de falar, de dar os detalhes, mas a gente não pode fazer isso porque o nosso tempo é pouco. Mas entenda isso, que cada um tem sua peculiaridade, para que você entenda melhor, cada dia melhor, quem é o Senhor. Amém? O reino aponta para a soberania de Deus no passado, presente e futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A vinda de Cristo inaugura esse período e requer a conversão dos pecadores. E graças a Deus que nós nos convertemos, mudamos o sentido de vida e hoje encontramos a Cristo. Chamado de Filho de Davi, Filho de Deus, Salvador, Senhor, Cristo, Ungido, Messias, Advogado. Quantos nomes você tem na Escritura para falar sobre Jesus Cristo? Muita coisa. Alfa, Ômega, caminho, verdade, vida. Se eu fosse colocar aqui, talvez eu gastasse o tempo da aula só falando sobre os nomes de Jesus. Mas trouxe esse para você entender que não importa como, mas Cristo é evidente do início ao final da palavra de Deus. Mateus diz que ele veio salvar o povo dos pecados. Marcos diz que é preciso crer em Cristo para ser salvo. E Lucas, ele veio salvar o perdido. Já João diz que ele é o Salvador do mundo. Vamos para a conclusão. 3 elementos são importantes na salvação: fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Lembra do caso de Nicodemos, que foi procurar Jesus à noite, capítulo 3 do Evangelho de João? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como, Senhor? Que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é disso que eu estou falando. E lá no versículo 16, Jesus diz numa das passagens mais lindas que nós temos da Escritura. Ele fala sobre Ele mesmo e sobre o amor altruísta de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico imaginando Nicodemos, um estudante da lei, um homem que tinha um coração voltado para as coisas de Deus, porque ele foi procurar Jesus. Com certeza o coração de Nicodemos ficou muito balançado, sacudido depois que ele ouviu isso. Imagina Nicodemos ao vivo, ouvindo do Salvador: Nicodemos, meu Pai amou tanto vocês que eu estou aqui para salvar vocês. É muito maravilhoso isso para nós, e às vezes nós não damos valor para isso. Sabe como? Não meditamos na palavra, não pregamos o Evangelho, não oramos pelas pessoas, não exercemos a autoridade que Ele nos deu na cruz do Calvário, porque somos tímidos. Jesus certa vez falou com os discípulos no barco: até quando eu vou ter que suportar vocês? As ondas estavam batendo no barco, eles preocupados em morrer. Jesus levanta e acalma a tempestade, acalma o vento, o mar. E depois eles se perguntam: quem é esse que acalma o vento e o mar? E Jesus fala: até quando eu vou ter que suportar vocês? Então, nós temos que entender que a palavra nos evangelhos revela, através de tudo que está escrito, quem é Cristo, assim como no Antigo Testamento. O impacto da salvação, ele mexe no caráter, ele mexe na família, e mexe o que também? Na sociedade, porque nós vamos espalhar as notícias do Senhor, assim como Ele mandou os discípulos, até então com os discípulos. Quando Jesus mandou os discípulos, ele falou assim: eu vou dar autoridade para vocês. Imagine, irmãos, o que foi sair dali da presença do Senhor e exercer essa autoridade. É o que nós temos hoje. É a nossa vida representada na palavra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Está vendo do lado dessa imagem aí?
O alqueire, esse cesto que era usado nos animais, depois passou a ser uma medida de terrenos também, pelo que cabia dentro dele, né? Mas com os grãos, eles mediam os grãos pelo tamanho do cesto, aquele cesto que colocava no burro para poder realmente transportar as coisas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, dê testemunho. A igreja fiel e guiada pelo Espírito Santo a pregar o verdadeiro evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. E para a gente poder encerrar, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. Para nós, irmãos, exulte nisso. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é o aio? Era a pessoa responsável para educar os filhos dos nobres naquela época, para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Por quê? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém, queridos? Perdoa a gente ter passado um pouquinho, mas eu fico até empolgado, porque é muito gostoso a gente tentar condensar tantas coisas que a gente teria para falar e passar isso para você. Mas vamos orar agora hoje pelas pessoas que estão em situação de rua. Nós temos observado um grande número de pessoas na rua. Muitas pessoas não são o que antigamente era chamado de mendigo, não. São pessoas que estão realmente em situação, por isso que mudou o termo para moradores em situação de rua. Porque amanhã eles podem retornar para sua casa, amanhã eles podem ir para um lar, eles podem mudar de vida. E muitos que estão na rua hoje são pessoas que têm uma condição um pouco desfavorecida e estão ali também junto com aqueles que moram realmente na rua, pedindo, clamando e querendo ganhar das coisas que muitas vezes a gente leva. Por isso vamos orar por eles um pouquinho. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos, Deus, mais uma vez, as pessoas em situação de rua. Deus, livra e liberta essas pessoas, papai. Torna, Deus, essas pessoas para suas famílias, para os seus lares, para os seus estados, para as suas cidades, para que elas possam, Deus, reconstruir a vida, mas conhecendo a Cristo. Nos usa mesmo, papai, como instrumentos verdadeiros do Senhor, para levar luz para elas, para levar alimento, para levar a palavra, para levar o Evangelho, para levar o que o Senhor nos direcionar, papai, para que eles possam receber, Deus, vindo do Senhor, todas essas coisas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de pregar o Teu Evangelho. E muitos, papai, têm sido salvos. Muitos têm realmente, Deus, sido reconciliados com o Senhor através desses trabalhos. Deus, abençoa as pessoas que têm saído para pregar o Teu Evangelho. Dá elas autoridade, dá elas poder mesmo. Porque o Senhor, papai, é o mais interessado em tudo isso. E nos abençoa no restante desse dia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima, então. Fique em paz, em nome de Jesus. Deus, justo